A despeito de todas as teorias sobre uma possível derrocada e diante de tanta transformação, eles seguem como referência de jornalismo, pautando o debate público, ao mesmo tempo em que se reinventam. Um movimento essencial para continuar a exercer com excelência sua principal função: informar. Estamos falando, claro, dos jornais. Sua credibilidade ultrapassa o papel e abraça com firmeza outras plataformas. Na dança da transformação da comunicação, se mantém fortes editorialmente e comercialmente, lançando, impulsionando e renovando marcas e produtos. Mas, se leitores e consumidores estão ligados em todas as plataformas, como exatamente esse conceito de multiplataforma, multitela e esse conceito de consumo fragmentado impacta os jornais? Quais são os desafios desse meio? O que podemos esperar dos próximos anos? Eu sou Regina Augusto, jornalista e diretora executiva do SEMP, e esse é o SEMPcast, o videocast e podcast do SEMP. E hoje eu estou aqui com dois convidados super especiais, acho que as maiores autoridades que podia ter para a gente falar sobre jornais. Eu converso com Marcelo Benês, diretor executivo comercial da Folha de São Paulo. Bem-vindo. Muito obrigado, Regina. E ao seu lado, o CCO do Grupo Estado, Paulo Pessoa. E acho que a gente vai ter uma conversa muito bacana sobre o jornal como mídia multiplataforma. Paulo, muito bem-vindo. Muito obrigado e muito prazer estar aqui. Bom, eu acho que, como eu disse na introdução, acho que a gente tem aí uma transformação muito grande do mundo da comunicação, do universo da comunicação como um todo, né? Eu acho que pós-pandemia, então, a gente teve uma aceleração de hábitos de consumo e acho que o jornal, a despeito de tudo que a gente passou, está se reinventando. Então eu queria começar com você, Paulo, do ponto de vista, você pegou essa transformação dos últimos anos do Estadão. Me fala um pouco dos desafios e do posicionamento atual do Estadão, que o Estadão, inclusive, passou por uma mudança de tamanho, né? Enfim. Eu vou começar brincando com você. O meu maior desafio é as pessoas dizerem o jornal. E é muito comum porque o Estadão ainda é visto como um jornal. E o Estadão, enfim, como a Folha, não é mais um jornal. É um publisher que, felizmente, tem uma participação na plataforma impressa, o que nem todo mundo tem. E que plataforma é essa que é extremamente relevante ainda, embora as pessoas falem muito que a tiragem é muito pequena, mas o público que lê o jornal impresso é um público altamente qualificado. Estamos a falar de opinion leaders, de políticos, de empresários. Então essa geração que ainda tem o costume de ler o jornal impresso é uma audiência muito valorizada para muitas marcas em determinadas estratégias de marca, enfim. Mas efetivamente o Estadão é muito mais que isso. Vem-se transformando. Aliás, nós até costumamos falar que estamos em transformação digital há mais de 3 anos. Então não é um processo que termine de um dia para o outro e que você possa dizer já está. Então você tem que alterar práticas, você tem que alterar hábitos, parte da cultura de um publisher com 150 anos, como você pode imaginar, mas hoje efetivamente o Estadão é um multiplataforma. Ele mantém a sua relevância inquestionável no impresso, mas também a tem no digital, nas redes sociais, que são fortíssimas, e também através da Rádio Eldorado. Então hoje o Estadão consegue oferecer efetivamente uma multiplataforma para o mercado, que se complementam da forma que nós tão bem conhecemos. Nós estamos aqui fazendo um podcast, que é o que nós fazemos com frequência através da nossa Rádio Eldorado, ou um vodcast onde nós usamos a televisão Estadão, e com isso nós conseguimos efetivamente participar ativamente nas diversas plataformas.
grandes desafios. A forma com que você comunica em cada uma das plataformas é distinta. Então o conteúdo que você produz para um jornal impresso, ele não pode ser simplesmente replicado no digital ou transcrito para um podcast. Então você tem que pegar práticas e benchmarks de como é que você se deve comunicar no impresso, no digital, numa rede social. Mesmo quando você vai para uma rede social, você comunicar-se no YouTube ou no TikTok é completamente diferente. Então existe aqui um processo de aprendizagem e de aculturamento para você conseguir ter pessoas que são expert na produção de conteúdo, garantem a credibilidade fundamental que o Estadão continua e faz questão de garantir, mas que têm capacidade de adequar toda essa produção de conteúdo aos diversos canais. E quando nós pensamos isto do ponto de vista publicitário é a mesma coisa. Então, a maneira com que você implementa uma estratégia numa plataforma pode ser completamente diferente da maneira que você vai implementar essa estratégia na outra plataforma. E nós vimos desenvolvendo essa expertise de uma forma muito forte. Não existem mais ações monoplataforma, então é difícil você ter uma ação que seja só impresso ou que seja só digital. E você tem que ter essa capacidade para ajudar a agência e o anunciante a usar da melhor forma possível os seus ativos, e os seus ativos hoje em dia são a sua audiência nas diversas plataformas, e essa audiência se complementa, muitas vezes é sobreposta, mas essa sobreposição é muito boa, porque você garante múltiplos impactos na mesma audiência em diversas plataformas, e com isso consegue uma performance publicitária muito mais efetiva. Então, é um desafio muito grande. Quando você acha que está pronta, você já não está pronto outra vez. Exatamente. E tem que se reinventar. A pandemia nos obrigou, no bom sentido, a acelerar muita coisa, a aprender a fazer muita coisa virtual ou digital, e isso, claro, também reverte na maior eficiência que o Estadão vem conseguindo ter nas suas diversas plataformas. É interessante ouvir você falando, Paulo. O Estadão tem 150 anos, a Folha, ano passado, fez 100 anos. Isso. Ou seja, a gente está falando de marcas literalmente centenárias, mas ao mesmo tempo extremamente atuais, né? Então eu queria também que você falasse para a gente, Menezes, na Folha, como que tem sido lidar com este momento de transformação, né, pós-pandemia, e essa reinvenção constante, assim. É uma mudança de mindset, mas o jornalismo profissional, sobretudo nesse momento como um antídoto às fake news, continua tendo uma importância, uma credibilidade indiscutível. Então a Folha, pelo DNA de disrupção, desde que houve o advento da internet, um mês depois a Folha já lançou o site, que hoje é a Folha Digital, depois surgiu também o UOL como portal, mas a Folha Digital fez com que nunca se lesse tanto jornal quanto atualmente. Quando a Folha tinha só... quando os jornais tradicionais tinham apenas a plataforma impressa, nós tínhamos lá cada exemplar lido em média por 3, 4 pessoas, e hoje a gente tem uma infinidade de milhões de pessoas que não se compara quando era apenas a plataforma impressa. Isso que o Paulo falou em termos de credibilidade, somado com a relevância do público que lê o jornal impresso, tem sido muito importante como um diferencial do meio. O meio jornalístico, de jornalismo profissional, sendo multiplataforma, a gente consegue fazer conexões com muito mais gente, com muito mais leitores, e falar com pessoas em situações de leitura distintas, mas com o DNA daquela marca de jornalismo. Então o público que continua preferindo o jornal impresso ainda é aquele público que é muito decisor, é o público formador de opinião, que tem uma importância muito grande para as marcas alcançarem esse público, mas também o público que gosta de acessar as notícias através de todos os outros dispositivos tem sido um público muito importante, porque é interessado também em informação e notícia. E desde que a preocupação de todo mundo que faz parte da indústria, da comunicação,
aconteceu nessa transformação da indústria, que não é só no meio jornal, aconteceu isso com a TV aberta, aconteceu em várias frentes e vários meios, a transformação. No contexto daquele pensamento do readers first, ou então digital first, ou print first, a gente sempre encarou o foco no readers first, que é importante a audiência. Então, a gente tem o privilégio de fazer parte dessas marcas centenárias que são consideradas as legacy brands. Então, essas legacy brands têm um valor muito especial para quando uma marca quiser se associar, uma marca do ponto de vista publicitário quiser se associar. Então, a Folha tem... segurança, né? A segurança. A gente também está vivendo muito essa preocupação do brand safety. É importante para uma marca estar presente num ambiente de credibilidade, num ambiente cujo público é um público que tem poder de formação de opinião, de multiplicação de opinião. Então, a questão das multiplataformas para as marcas de notícias que souberam aproveitar essa transformação foi, ao invés de uma ameaça, foi uma oportunidade, porque a gente está alcançando muito mais gente com situações de leituras diferentes. Como o Paulo contextualizou, a gente consegue hoje fazer muitas formas de entregar a publicidade para as marcas. No caso da Folha, a gente tem inúmeros projetos especiais, e os projetos especiais têm sido cada vez mais a fonte de receita publicitária, mais do que você comercializar uma meia página ou um banner na internet, ou uma meia página no jornal impresso. Os projetos especiais têm sido uma grande fórmula, em que a gente muitas vezes oferece para o cliente, dentro da estratégia de comunicação dele, a possibilidade de estar patrocinando um evento com a curadoria da redação, ou fazer um evento em parceria com o Estúdio Folha, que é o nosso ateliê de produção de conteúdo, em parceria com as marcas, ou você fazer um podcast, ou você fazer um conteúdo multiplataforma. Essas possibilidades hoje se amplificaram em termos de alternativas para os anunciantes falarem num ambiente seguro, com um público de muita importância, e com todas as conexões com pessoas nas mais diferentes situações de leitura. E eu acho que o conteúdo, nunca se produziu e se consumiu tanto conteúdo, né? E vocês, eminentemente, são casas de conteúdo, né? Então, este ativo conteúdo nunca valeu tanto, nunca foi tão importante para se conectar com as pessoas. Eu acho que esse ponto de partida coloca vocês num lugar de vantagem aí, né? E aí eu queria voltar para você, Paulo, porque você falou algo super importante no começo sobre uma mudança de cultura, né? Eu sou jornalista, né, de formação, e estou aí há pouco tempo numa nova temporada da minha vida como dirigente de uma entidade, mas a gente, quando resolveu fazer um produto como este podcast que vocês estão participando e muito me honram, é justamente, assim, o conteúdo é uma forma de expressão das marcas, né? E a gente, como uma marca, também está fazendo isso. Mas a questão cultural que eu queria falar, eu tenho amigos, colegas, jornalistas que são da minha geração, assistiram esta transição, né, de uma transformação muito grande do jeito de fazer e de produzir conteúdo. Do ponto de vista, como vocês vêm da área de negócios, do ponto de vista das equipes comerciais, como que tem sido também essa mudança? Porque aí eu acho que essa abordagem ao mercado, ela muda também, né? Olha, eu vou tentar simplificar. Há uma década atrás, os players como o Estadão ou a Folha, eles vendiam inventário para uma audiência pré-determinada. Então, basicamente, o comercial, ele tinha um inventário disponível e ele vendia ou tirava pedido. Em algumas épocas ele já nem vendia, ele tirava pedido e ele escolhia quem é que ele não ia colocar na próxima edição. Mas voltando aqui ao tema principal, qual é a grande diferença? Antigamente você tinha basicamente uma audiência estática. A mudança de uma audiência de um veículo impresso, ela não acontece rapidamente. Você não passava de um mês para o outro de uma audiência de 100 para uma audiência de 150. Ou, se você não atingia determinada audiência, você não conseguia reagir rapidamente. Hoje nós temos ferramentas que nos permitem
transbordar a nossa audiência natural. Eu falo muito da audiência natural. E porquê? Porque o que hoje é importante num comercial é entender qual é a audiência com quem a marca se quer relacionar. E aí tem um primeiro passo fundamental, que é: essa audiência hoje já existe no Estadão ou não existe no Estadão? E no Estadão é nas multiplataformas. Se ela existe, é mais fácil, nós já temos essa audiência connosco, nós só temos é que definir taticamente como é que eu consigo impactá-la. Se ela não existe, eu posso criá-la. E essa é a grande alavanca. E eu posso criá-la porquê? Porque eu tenho autoridade, eu sou o Estadão, então eu posso falar sobre muitos temas com autoridade. E se por acaso não é uma audiência que eu hoje atinjo de forma regular, eu posso criar iniciativas que atinjam essas pessoas e começar a desenvolver uma relação com novas audiências. Então hoje o principal trabalho de um comercial não é entender se a marca quer comprar inventário do jornal ou do digital. É quem é a audiência com quem você quer relacionar, e eu já a tenho comigo ou não tenho, mas eu consigo desenvolvê-la. E nós temos feito isso de forma muito prática, com grandes resultados. Através de projetos especiais, no caso do Estadão é o Estadão Blue Studio, nós desenvolvemos iniciativas de conteúdo que complementam o conteúdo natural do Estadão, e com isso nós trazemos novas audiências, e ao trazermos novas audiências nós passamos a ser veículos altamente capacitados para desenvolver iniciativas publicitárias. Então o vendedor passou de um vendedor de inventário fixo para um identificador de audiências e meio que um consultor que nos traz insights para nós desenvolvermos novas iniciativas e desenvolvermos conteúdos que abranjam essas audiências. Muita gente fala, e é uma verdade, hoje, publicitariamente, você tem que criar o conteúdo para que você tenha um assunto e através desse assunto você impacta a pessoa. Então é muito difícil você criar esse assunto sem ter uma iniciativa de conteúdo que seja muito clara e focalizada. Perfeito. E eu acho que você falou, né, deste lab que vocês têm de produzir conteúdo customizado para os clientes, a Folha também tem. E acho que este talvez seja uma grande oportunidade, né. Pode dar alguns exemplos de projetos que vocês criam a partir, por exemplo, do estúdio Folha, Benes? Claro, esse formato de você ter um entendimento das estratégias de comunicação da marca e ter hoje frentes dentro do jornal, dentro da empresa de notícias, que possam oferecer soluções. Nesse contexto, o Estúdio Folha tem podido unir muitas vezes uma pesquisa com o Datafolha. A partir daquela pesquisa, a gente possa programar um seminário e com aquele seminário fazer um pré, um durante e um pós conteúdo que faça com que aquela audiência seja impactada em diferentes momentos. Então a gente tem projetos e cases muito interessantes recentes acontecendo, como por exemplo com a Mastercard. A Mastercard ela queria se posicionar como uma marca muito além de um cartão. A gente conseguiu fazer um projeto 360 graus que partiu de duas pesquisas nacionais do Datafolha em relação a como a população B2B e B2C tinha relacionamento com o business da Mastercard. Fizemos alguns seminários de Open Banking, de o futuro do varejo e o varejo do futuro, uma série de temas com a curadoria da redação, que teve esses insights pela pesquisa Datafolha, o Estúdio Folha, por sua vez, criando conteúdos personalizados com a Mastercard, impressos, digitais, em formato de podcast. Então, é um projeto que virou um hub de conteúdo dentro da Folha Digital, de uma marca que é internacionalmente conhecida, importantíssima, e que está indo muito bem. A gente já está no 3º ano, felizmente, de uma sequência. E assim a gente poderia comentar vários outros, com a Embratel, com a IBM, com diversas marcas no setor de saúde. Temos feito com diversos laboratórios da indústria farmacêutica, e são grandes marcas que até pouco tempo atrás não anunciavam conosco. E com essa possibilidade de novos projetos,
da multiplataforma ao brand content, tem passado a ser clientes e parceiros, né, de projetos novos. Muito interessante. E acho que no Estadão, o Estadão tem uma tradição aí de ter serviços especializados, como, por exemplo, o broadcast. Você, dentro do projeto de transformação digital que a área comercial passou, também lançou com muito sucesso o E-Investidor, Então, enfim. eu ia Esse é falar. um filão que o Estadão tem ali uma tradição, né, Mas olha, Paulo? porque é que é um bom exemplo? O Estadão, ele sempre foi referência em economia. O broadcast sempre teve muita relevância junto dos CFOs, mas havia uma audiência onde o Estadão não vinha sendo muito presente, que era o investidor pessoa física. E nós tínhamos todas as ferramentas para o fazer, só que, enfim, pela cultura e pelo histórico recente, nós não tínhamos uma editoria focalizada a informar esse público, que é o investidor pessoa física, independente se é um investidor de 1 milhão ou um investidor de 10 mil reais. E o investidor veio precisamente tapar essa lacuna. Nós criámos uma editoria que ela é focada em gerar informação que esclareça, eduque e oriente a pessoa física que quer investir, seja qual for o investimento, pode ser na bolsa, a poupança, seja o que for. E quando nós pusemos essa editoria no ar, o resultado foi absurdamente bom. Porquê? Porque nós já tínhamos autoridade e nós só começámos a criar mais conteúdo com mais frequência, mais focado, de forma organizada, no digital, no impresso, na rádio e nas redes sociais. E com isso, ao criarmos essa audiência, tivemos, logicamente, marcas super interessadas, e aí o grande patrocinador presente no Investidor é a Ágora, que é a casa de investimentos do Bradesco. E porquê? Porque ela tem ali uma audiência que é altamente qualificada. Quem consome o Investidor é a pessoa que quer saber sobre investimento. Então, ou ele já investe com alguém, e é do interesse da Ágora, ou ele é um potencial novo investidor, que é do interesse da Ágora. Então, este tipo de princípio estratégico se aplica na saúde, como o Benês falou. Tecnologia tem tido bastante sucesso, agora com o 5G, as pessoas têm que entender o que é o 5G, quais são as vantagens, eu vou ter benefício ou não vou, como é que o 5G influencia a indústria, e os grandes publishers têm toda a autoridade para gerar essa informação de forma credível, e ao fazê-lo constroem audiências, e ao construir audiências podem atrair marca. Muito interessante. Eu acho que, me parece que, olhando assim em perspectiva, talvez o grande gargalo, porque a questão de credibilidade, relevância e renovação, ela está acontecendo, né, vocês trouxeram aqui alguns exemplos. Mas quando a gente fala de audiência, a questão da faixa etária da audiência de vocês, né, talvez me parece um grande desafio, né. Como que vocês têm olhado para públicos mais jovens, e que estratégias que vocês têm adotado para atingir, uma renovação, né, da audiência de vocês? A idade média de audiência impressa é normalmente mais elevada do que a idade média dos leitores de notícias via site de notícias, no caso da Folha, Folha Digital. Dá mais ou menos em torno de 14 anos mais nova a audiência digital. No entanto, de várias gerações, a constatação de que o jovem mesmo não tem o hábito de ler jornal. Nunca teve um jovem de 14, 15, 16 anos. Mas quando ele começa a perceber a importância de ter repertório para entrar no mercado de trabalho, é quando a gente percebe que existe uma tendência às pessoas procurarem, são os jovens adultos, a procurarem notícias de credibilidade. Então, o que tem havido com essa transformação digital, com a multiplataforma, é a possibilidade do jovem adulto ter mais acesso em diferentes situações de leitura. O que é muito bom se a gente comparar com o leitor e a oferta de notícias de anos atrás, antes da internet. Então a Folha tem buscado
produzir, naturalmente, são vários conteúdos, parceria com o Spotify, por exemplo, com o Café da Manhã, que é podcast, fazer conteúdos especiais ligados à educação é algo bastante importante, ter produção de conteúdo de qualidade, mas, de fato, o jovem mesmo que a gente tem em mente, que é o jovem adulto, que é o principal público, e não o jovem, vamos dizer, adolescente ou pós-adolescente. Essa, na verdade, é a realidade, né? Uhum. O que nós entendemos facilmente é, muitas vezes você já tem o conteúdo, você não usa a forma. Ou seja, você já fala do assunto que interessa ao jovem, só que você fala de uma forma que ele não gosta de consumir. Então, muitas vezes o desafio não é você produzir um conteúdo novo, é você adequar qual é o canal e qual é a forma que você A linguagem, tem, né? A linguagem, tem que expor o conteúdo. Então, muitas vezes, você atingir um público jovem, e eu concordo com o Benes, o jovem, nós ainda não chegamos no adolescente, estamos mais no jovem adulto. Muitas vezes o seu esforço não é de produção, é de forma, é adequação. Você já produz, só que ele não vai ler uma matéria com 2000 toques. Ele quer ler uma chamada, um parágrafo muito curto, e se ele tiver interesse, aí ele vai ler. Mas ele não quer que você ponha lá 20 parágrafos, que ele morre no segundo e já não tem pachorra para ler. E às vezes você não tem que escrever, você tem que fazer um vídeo. Isso. Porque o cara já não lê. As web stories, né? As web stories. Exatamente. Então, eu acho que em alguns casos você tem que produzir conteúdo novo, porque não produzia. Em outros casos você já tem um insumo, você tem que adequar a forma. Então é caso a caso, público a público, mas é um desafio, mas não é nada que seja muito difícil de concretizar. A própria colocação do que o Paulo está dizendo muito bem, os canais, por exemplo, no caso da Folha, os canais da Folha nas principais redes sociais, a própria linguagem da Folha no Twitter não é a mesma da Folha no TikTok. Eu ia falar justamente, justamente do Twitter. As conversas do Twitter, elas nascem ou na plataforma impressa ou na digital, mas no Twitter elas reverberam para uma outra audiência. Sim, né? Sim. Mas e aí é o título mesmo. Então, né? o Twitter é a chamada, não interessa a chamada, é o que faz a profundidade. Exatamente. Exato. E, interessante. Enfim, né? Mas hoje o grande desafio para os veículos tradicionais, em termos culturais, é você conseguir adequar o mesmo conteúdo em formas diferentes, a plataformas diferentes, e mais, em função da plataforma, a faixa etária pode implicar em você ter postagens diferentes. Perfeito. Queria falar de um assunto que é muito caro ao meio jornal, que é publicidade legal. Né? Que eu tenho visto, eu percebo que voltou nesse último ano a ser importante ali. Eu vi os jornais mais gordinhos, na época dos balanços, enfim. Como que vocês estão vendo isso e qual que é a importância da publicidade legal para o meio, né, para os veículos que vocês representam? Essa foi mais uma exemplificação da disposição do meio jornal de proatividade, de estar buscando a transformação a seu favor. A nova legislação das SAs, vigente a partir do início desse ano de 2022, determinava que as empresas tivessem obrigatoriamente, a partir desse ano, que veicular seus balanços na plataforma digital, na íntegra, e só o resumo na plataforma impressa. E os jornais, a gente, em sintonia também, os principais jornais, em sintonia com a Associação Nacional de Jornais, a gente conseguiu construir plataformas que permitissem uma infinidade de novas opções ao anunciante de publicidade legal, oferecendo o lado bom da publicidade legal, ao invés de ser só algo obrigatório, que a empresa possa passar transparência, possa passar os seus valores, os seus êxitos, através dos seus balanços, de uma forma fácil de ser alcançada, de ser buscada. Então, a plataforma digital, no caso da Folha, permitiu hoje que a gente possa ter uma série de recursos e não que seja só pela obrigação daquela empresa publicar. Se ele quiser fazer a análise do balanço, se ele quiser fazer
um vídeo do CEO ou do CFO a respeito daquela publicação, se ele quiser utilizar o Estúdio Folha para complementar, são opções adicionais. Mas o fato é que o que é obrigatório por lei, a gente ofereceu com uma facilidade, e com isso a gente conseguiu aumentar, nesse acumulado de 2022, 44% o faturamento da Folha na publicidade legal. Uau! É bastante Número. expressivo. E no caso do Estadão, como que tem sido a Cresceu publicidade? mais. Olha só. Parabéns. Que Mas bom, que bom. Mas é o que o Benês falou. A publicidade legal era vista como uma obrigação e com esta mudança este ano havia muita dúvida o que é que ia acontecer. E o que é que acontece na prática? Além da obrigação, as empresas, quando comunicam resultado, elas querem aproveitar para passar a sua mensagem para o mercado. Sim. E então elas unem o útil ao agradável e este esforço que foi multi-publisher, multi-jornal, em que nós, além da plataforma impressa, criámos ferramentas digitais, permitiram ainda ampliar mais essa abrangência e esse impacto na sociedade. Então, hoje as empresas têm o jornal impresso, onde eles fazem determinadas ações que são mais adequadas. No digital complementam com outras ações, o vídeo, muitas vezes usam a rede social para ampliar a sua publicação de resultados e, logicamente, puxando pelo ponto positivo da sua comunicação de resultado. No fim do dia, porque é que a empresa, porque é que é um momento relevante? Porque ela está prestando conta. E ela estando prestando conta, ela tem que passar a boa mensagem para o mercado e isso influencia a sua valorização acionista e ao valorizar ela tem ali um argumento para fazer uma iniciativa forte de comunicação. A imagem, né, da empresa está reforçada. Exatamente. E o ESG trouxe novos objetivos nas empresas, não é apenas, já não é só o resultado financeiro. Exatamente. Elas tendem a comunicar o que é que elas estão a fazer nas diversas... Para construir a reputação mesmo, né? E aí você parte de uma comunicação que era muito financeira, era uma questão obrigatória, para uma comunicação que é mais abrangente, mas tem como ponto fulcral a comunicação de resultados. Então, eu acho que é um segmento em transformação. Para o ano será diferente do que foi este ano. Sim. Mas eu acho que é um segmento que nos vai trazer mais oportunidade e acho que houve um renascimento da publicidade legal, exatamente. Interessante. Ao contrário de alguns receios que nós tínhamos. Sim. Mas é verdade. Bom, a gente já está se encaminhando para o final. E aí eu queria um pouco, né, como a gente falou, do momento atual e tudo, e como vocês são empresas que estão há muito tempo no mercado, como que vocês estão olhando os próximos passos? O que a gente pode ver de perspectiva no curto, no médio prazo, em termos de tendências ou oportunidades? Enfim, começa com você, Marcelo. A importância de uma marca cujo DNA é buscar a inovação e estar aberta à inovação. O nosso diretor de jornalismo, Sérgio Dávila, ele comenta que teve essa transformação de plataformas, de conexões e acessos ao conteúdo de notícias. Se no futuro o jornal for lido numa janela, num vidro, a Folha vai dar um jeito de produzir aquele conteúdo e expor num vidro. A gente tem que estar atento às mudanças, às tendências, isso a gente busca fazer constantemente. E as marcas, tem aquela frase, money goes where eyeballs are going to. Então, o dinheiro vai para onde os olhos estiverem olhando. Então, quanto mais audiência a gente conseguir atrair, a gente tem mais potencial para oferecer para as marcas. Quantidade com qualidade. Então, não é só hoje em dia você alcançar milhões e milhões de pessoas, mas milhões e milhões de pessoas que têm uma importância para aquela marca. Essa é uma visão que, para o futuro, tem um lado fascinante dessas transformações todas, tem um lado que a gente enxerga que o mundo já não é tão fácil quanto foi lá no passado, mas tem caminhos para você encontrar novas soluções, novas receitas do ponto de vista publicitário. A gente vê um fenômeno que é muito interessante, muito bem-vindo. As grandes marcas de internet hoje em dia, quando a gente fala do Google, do WhatsApp, da Amazon, felizmente, todas de alguma forma utilizando nas suas comunicações, nos seus planos de mídia, passam, por exemplo, no caso da Folha, também impressa e digital.
o que para nós é uma honra tê-los como anunciantes, mas é muito bom a gente ver que a Folha continua sendo útil como um veículo de informação para alcançar pessoas, seja de que marcas quiserem alcançar com qualidade, né? Então tem um lado otimista de enxergar luzes no final do túnel. Que bom. E no seu caso, Paulo? Olha, eu vejo que o grande desafio de qualquer publisher é a audiência. E nós estamos numa era em que o mundo nos permite entender essa audiência. Então acho que o grande desafio é dados. Quanto melhor você conhecer o seu leitor, e o seu leitor, eu estou falando no singular porque esse é o objetivo, é você conseguir entender cada Personalizar, pessoa, né? melhor você vai saber que tipo de conteúdo você tem que produzir, em que plataforma, em que horário, para que ele consuma quando ele gosta de consumir aquele conteúdo. Então, nós publishers vamos ter tanto mais sucesso quanto melhor nós conseguirmos organizar os dados que nós temos, que são absurdamente grandes. E eu acho que a pauta de um publisher, mantendo a sua credibilidade, não é mais pré-definir o que é que a pessoa vai ler, mas é saber o que é que a pessoa quer ler. E eu acho que esse é o diferencial. Então, cada vez mais se antecipar, né? a sua manchete, ela vai ser adequada ao que a sua audiência busca saber e não ao que a instituição acha que é relevante. E talvez você vá ter manchetes diferentes na rede social, que você tem no digital, que você tem no impresso, porque são audiências diferentes, com hábitos de consumo diferentes e com interesses de consumo diferentes. Então, se os publishers conseguirem isso, que eu acho que vão conseguir, mais rápido ou mais lento, eles vão eternizar ou prolongar a sua relevância como fontes de informação que são essenciais para o país. Porque qualquer dia você não sabe se pode confiar no que você está a ler ou não. E as próximas gerações, elas têm que entender isso, porque elas hoje acham que a primeira posição do Google é verdade. E às vezes não é. Sim. E eu tento dizer isso aos meus filhos. Exatamente. E no fundo, só complementando o que o Paulo disse, o seu Frias, o publisher da Folha, já dizia, já se referia ao leitor como a sua excelência, o leitor. Temos sim que conhecer a fundo a audiência, as situações de leitura e oferecer o melhor. Antes, as pessoas procuravam a notícia, hoje você também tem que entregar a notícia para elas de uma forma muito fácil de leitura em termos de plataformas. Não, eu acho incrível. Eu sou ainda consumidora da plataforma papel, isso já denuncia a minha idade. Mas eu trabalhei mais de 20 anos em mídia impressa, então... Eu gostaria de lhe dar um exemplo. É um amigo meu, novo, muito novo, é um jovem de 20 e poucos anos, e outro dia ele me disse que assinou o Estadão impresso, e eu estranhei. E ele disse, assinei de final de semana, não assinei toda a semana, assinei de final de semana. E eu perguntei porquê. E ele me disse, o jornal impresso me ajuda a organizar a agenda. A curadoria, exatamente. E o repertório que a pessoa ganha. E a hierarquizar. Então, né? O que ele diz é, cara, eu já li tudo, mas eu preciso chegar ao final de semana e ter um entendimento organizado. Então... é exatamente isso. O impresso hoje faz isso. No digital, outras ferramentas poderão fazer a mesma coisa, as newsletters, enfim. Mas eu acho que o jornal impresso, mais do que um hábito, ele tem uma função que é importante, que é organizar a informação. Porque existe um excesso de informação, Exato. né? Então, a gente vive o caos da informação. Você se perde, mas afinal o que é relevante, qual é a sequência, enfim. A hierarquização e você ter a cada 24 horas um respiro, que há de mais importante na sua região, na sua cidade, no seu país e no mundo. Exatamente. Alguém com jornalismo profissional, esse olhar que está trabalhando para te informar da melhor maneira. Exatamente. Enfim, eu acho que eu fico muito feliz e dá um otimismo, né, quando a gente fala disso, porque a gente fala
Com paixão, né? A oportunidade desse meio se renovar, assim, né, num ambiente justamente de causa, é quase um antídoto, né? Exatamente. Então é muito bacana. Bom, a gente poderia continuar esse papo muito, mas a gente já está chegando ao final. Super agradeço, Paulo. Obrigado eu, um prazer. E eu acho que os nossos ouvintes estão percebendo esse sotaque maravilhoso. Eu tento. Mas obrigada mesmo, Menezes, que prazer. É recíproco, Regina e Paulo. Estar de novo, se reencontrar. Contem com o SEMP, né? Eu acho que mais do que um podcast, eu acho que isso é uma mesa de conversas. Ótimo. Com o mercado, com profissionais do nosso meio, para a gente valorizar, né? Então, parabéns pela iniciativa. Isso mesmo. Parabéns. Eu que agradeço, viu? Muito bom. O SEMPcast é uma iniciativa do SEMP, Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário. Eu, Regina Augusto, apresento e assino a finalização do roteiro, feito em parceria com a equipe da Vértice Inteligência. Produção SEMP e Vértice Inteligência. O SEMPcast é gravado nos estúdios da But First Coffee.